Que bênção! Nós sabemos o que Deus pensa a nosso respeito, o que Ele diz a nosso respeito. Independente do que nós pensamos, Deus Ele tem um projeto muito especial para a nossa vida. Nessa manhã especial, eu fiquei muito feliz, insisti bastante também, para que meu pai estivesse presente. Nós sabemos que com essa pandemia, ficou muito difícil de nós estarmos na casa de Deus. E fazia já um bom tempo que o pai não estava. Mas eu fiz questão de ter o meu pai hoje falando no sábado especial do Ministério da Mulher, porque eu aprendi com ele sobre a maneira como Deus me vê. Foi com o meu pai que eu aprendi do amor de Deus, que eu aprendi como que, se Deus é o nosso pai, para mim, fica muito claro olhar nesse espelho do meu pai e compreender o amor de Deus. Então, hoje, durante essa pregação, eu estarei acompanhando meu pai. Nós vamos fazer como se fosse realmente aqui a igreja cheia, vamos imaginar. E eu vou estar lendo as passagens nesse momento com ele. E para nós termos a nossa participação também. Então, que Deus possa usá-lo, que Deus possa realmente estar tocando em nosso coração nessa manhã. Bom dia a vocês que estão aqui. Bom dia também àqueles que estão em casa, nos assistindo nesta manhã. Meu grande abraço para vocês. Quando a minha filha convidou para que eu estivesse aqui, nesse sábado, era para eu ver a minha igreja. Muita saudade. Esses dias atrás eu disse para o médico em Curitiba que eu sou viciado em gente. Ele achou até engraçado, mas sou mesmo. E eu gosto de gente, mas o decreto veio antes desse sábado e a igreja está aqui com poucas pessoas, mas essas poucas valem muito. Semana passada, eu passei perto de um restaurante novo, ali na Carlos Gomes, próximo ao Banco do Brasil. Achei uma fachadinha bonita, tal. Era a hora de almoço, eu digo, eu vou experimentar se a comida aqui é boa. Entrei ali, o chefe e a sua esposa ficam ali recepcionando as pessoas. E como eu gosto de gente, eu conversei muito com eles dois. Almocei, fui embora. No outro dia, voltei ao Banco do Brasil, que é ali pertinho, ao lado. 11h30, eu digo, acho que vou almoçar de novo aqui. Entrei, coloquei a comida no prato, sentei ali à mesa. Daí a pouco, a dona do restaurante veio com um copinho de plástico pequenininho, com água. E me fez uma pergunta. Você acredita em Deus? Pergunta interessante, né? E eu disse sim, dei ênfase nisso e tal. Ela diz, olha, e eu senti no coração te trazer aqui uma água ungida. Quando ela falou se eu acreditava em Deus, com aquele copinho na mão de água, eu já pensei em alguma coisa. E eu não disse nada da água, mas eu só perguntei a origem da água. Ela diz, é uma água ungida do pastor fulano de tal, para curar as pessoas, para abençoar as pessoas. Aí comecei a falar com ela sobre a Bíblia, e tanta coisa linda da Bíblia, e comecei a elogiar ela.
Muito obrigado, porque você está preocupada comigo. Você, na sua intenção, você quer me ajudar. Não falei nada da água, você quer me ajudar, mas eu peço desculpa 1000 vezes, né? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, e o copinho d'água ali na mesa. Almocei, na saída agradeci ela pelo carinho, pela boa intenção, e disse para ela, eu vou contar essa atitude sua para outras pessoas. Não vai perguntar se eu tomei água ou não, eu falei que a água ficou na mesa. E eu estou falando isso, mostrando, e eu gostei desses dizeres aqui, olha, ser mulher é um privilégio, ser mulher, segundo o coração de Deus, é algo divino. Nós não temos, às vezes, uma percepção tão grande de ser mulher. Como é ser mulher? Por que Deus fez a mulher? A mulher é algo assim mais refinado do que o homem. O homem foi feito do barro e a mulher foi feita já do homem, já uma matéria refinada. E interessante, eu contei a história da mulher, porque as mulheres têm uma capacidade, uma agilidade de perceber as coisas, de fazer as coisas, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E nesta manhã eu gostaria de mencionar aqui 4 mulheres. A primeira delas está aqui em João 4, 29 e 30 e o versinho 40. João 4, a Gislene vai ler e vocês podem acompanhar. João 4, 29 e 30 e o versinho 40. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então, as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali por 2 dias. Veja bem, o Júnior esteve falando sobre pessoas improváveis. Não é, Júnior? Pessoas improváveis. A mulher samaritana, naquela região, naquela cidadinha, ela seria essa pessoa improvável. Jesus chegou ali, os discípulos foram comprar comida, Jesus diz, olha, você vai ser a minha obreira hoje. Ela, não, eu não posso, ela tinha vergonha de se aproximar das pessoas, pela vida que ela levava. Jesus disse, eu não estou falando isso para você, você vai trazer as pessoas aqui, que eu vou fazer uma conferência de 2 dias aqui, e é agora. Essa mulher saiu correndo, irmãos, ela esqueceu da vida dela. Chegava nas pessoas, olha, tem um homem ali no poço, deve ser o Messias, vamos lá. Chegava no outro, vamos lá, tem um homem ali, deve ser o Messias, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ela esqueceu da situação dela. E as pessoas que ela aproximava delas, também esqueceu daquilo. Interessante que no versinho 40, ela levou as pessoas naquelas conferências de Jesus. Jesus ficou ali fazendo palestras 2 dias. Eu queria que você pensasse comigo agora o seguinte, 2 dias de conferências de Jesus, vale por muitos meses dos melhores conferencistas. Naqueles 2 dias, Jesus falou tudo o que precisava para aquelas pessoas. Nós gostamos dessas histórias, desses milagres, mas quando Jesus realizava um trabalho desse, ele estava visando a cruz. Ele estava visando a sua morte, a sua ressurreição e a sua volta a essa terra, para levar essas pessoas. E olha, no dia que Jesus voltar agora e ressuscitar aquela mulher, aquele povo, quantos abraços aquela mulher vai receber. Quantos abraços.
obreira de Jesus. Muito bem, a segunda mulher está em Atos 9, versinhos 39 e 40. Veja bem, uma outra senhora que Deus colocou como missionária, como evangelistas. Atos 9, 39 e 40. Então, Pedro voltou com eles, e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Essa missionária de Jesus, Jesus diz, olha, a mulher tem um jeito todo especial para lidar com as pessoas. Tem muitos pobrezinhos e a sua missão, o seu campo de trabalho, vai ser cuidar dos pobres. Não que ela fosse rica, mas a sua dedicação, a sua maneira de lidar com as pessoas. Mas a mulher morreu. Tabita, ou Dorcas, morreu. Quando Tabita morreu, que choro, queridos irmãos, que choro, que tristeza. E agora? Os pobres pensavam, e agora? O que será de nós? E alguém sabia que Pedro estava por ali. Vamos chamar Pedro para ver se ele faz alguma coisa. Chamaram Pedro, quando Pedro chegou, a mulher já estava lá no cenáculo, morta. E agora aquelas mulheres chegavam para Pedro e mostravam, olha, esse vestidinho foi ela que deu, essa túnica foi ela que deu, isso aqui foi ela que fez. Naquele tempo não era ir na loja e comprar, era fazer. Isso aqui foi ela que me deu, como é que nós não podemos ficar sem ela? Pedro vendo aquilo, Pedro se compadeceu daqueles pobres. E Pedro diz, olha, saiam daqui um pouco e eu vou ficar só. E Pedro agora se ajoelha, diz, Deus, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe do trabalho dessa mulher. O Senhor sabe que ela está morta. O Senhor sabe que os pobres precisam dela. Por favor, se for da tua vontade, devolva a vida a ela. Daí a pouco, Tabita abriu os olhos, se levantou, e agora Pedro entregou para os pobres. Olha aí, ela está viva. Dá para vocês pensar na alegria dos pobres? Dá para você pensar agora? Agora era choro de alegria. Semana passada, eu fiquei admirado com a alegria de uma senhorita. No dia 18 do mês passado, estava agendado uma tomografia no hospital para fazer. Eu fui, inclusive, minha filha, a Gilce, foi junto. Quando o médico fez a tomografia, ele não sabia o que já estava agendado, disse para mim, ó, a secretaria ali vai dizer para você o retorno para ver a tomografia. Aí eu fui, alguém disse para mim, é nessa porta aí ao lado. Quando eu e minha filha entramos na porta, uma senhora lá, uma secretária, eu dei a pastinha, diz, ó, eu fiz uma tomografia e precisa agora marcar o retorno, mas já estava marcado, não tinha nada que marcar. Eu não tinha visto e o médico também não. Naquilo que eu estou entregando a pastinha para a mulher, sai uma senhorita de uma outra sala, mas correndo quase, e diz, olha, e eu te vi na rua ontem. E eu vi que era verdade, porque eu não estou saindo na rua com essa situação, né? E no dia anterior eu saí. Deixei o carro, uma quadra, porque eu achei lugar de deixar o carro para ir onde eu precisava. Ela diz, eu vi você na rua, não pude falar com você, mas Deus trouxe você aqui na minha sala para ver você.
Você estudou a Bíblia comigo, você me deu uma Bíblia, medir até o tamanho da Bíblia, uma Bíblia que você me deu, e essa Bíblia eu vejo ela todos os dias, e lembro de você. Isso faz já uns 11 anos. Uma alegria tão grande, irmãos, que eu e a minha filha ficamos assim, mas como pode? O que Jesus faz na vida das pessoas, alegria. Faça isso. Volto para o telão. Ser mulher é um privilégio. Ser mulher, segundo o coração de Deus, é algo divino. A terceira mulher está em Marcos 16, 9 a 11. A terceira mulher, Marcos 16, 9 a 11. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. E daí? Veja bem, coisa interessante. A primeira mulher que Jesus aproximou dela, se vocês lerem mais, Maria Madalena foi convidar as pessoas que Jesus ressuscitou. As pessoas estavam lá chorando, estavam lá tristes. Você leu de 9 a 11, né? Nove a 11. Leia o 11. Okay. Tá. Então, eu vou ler o 10 e o 11. Isso. Agora. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Veja bem, Maria Madalena, como disse o Júnior hoje, era improvável. Uma mulher de uma vida sofrida. Jesus havia ajudado ela no seu sofrimento. Não seria ela a evangelista para ir correndo e avisar os discípulos e os seguidores de Jesus que Jesus estava vivo? Mas Jesus diz: é você, Maria Madalena. Eu? Sim, é você. Os meus seguidores estão lá prostrados, chorando, tristes, porque eles esperavam que Jesus fosse o governador romano, que libertasse eles, que eles ficassem livres daquele jugo romano. E agora Jesus foi morto. Acabou as esperanças deles, porque eles não acreditaram nas palavras de Jesus, que Jesus morreria, ressuscitaria, subiria ao céu e voltaria a buscar o seu povo. E agora Maria Madalena sai correndo e diz: olha, levanta, gente, faz favor, Jesus está vivo, eu vi ele agora, ele ressuscitou, vamos lá. Quem? Maria Madalena. Eu achei bonito esses dizeres do telão. Ser mulher é um privilégio. Ser mulher, segundo o coração de Deus, é algo divino. Que coisa linda. Agora, a quarta e última mulher. Está em João 2, versinhos 3 a 5. João 2, versinhos 3 a 5. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus: minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Mas eu gosto muito desse capítulo, porque eu estou citando algum versinho só, histórias muito conhecidas. Ali estava um casamento, e Jesus foi convidado para estar naquele casamento. Não fala que a mãe de Jesus foi convidada, mas a história mostra que os noivos eram parentes de José e Maria. Como mulher, né? O privilégio de mulher, diferente dos homens, ela estava ali prestando atenção em todas as coisas.
E de repente ela viu que alguém chegou como é que fala, aqueles túneis, né? Barris, aquelas vasilhas de pedra, de 80 a 120 litros, tinha ali uns 5 dessas vasilhas que eles colocavam vinho. Vinho era a parte principal do casamento naquela época. Não se falava em churrasco, muitas coisas, mas o vinho era algo principal. E Maria, cuidando de todas as coisas, viu que alguém abriu a torneira e não saiu mais vinho. Vinho aqui é suco. O outro abriu a torneira, não saiu. Maria foi aonde? Foi com quem? Maria fazia muitos dias, muito tempo que ela não via Jesus. Ao vê-lo ali, ela estava vendo um rosto assim mais desfigurado, de tanto trabalho, tantas lutas, e ela desejava que ele fizesse algo para que o povo acreditasse nele. Mas ela também não sabia o que ele iria fazer. Outra coisa importante, Jesus convidado num casamento. Interessante isso, né? Jesus convidado no casamento. Se todo casamento convidar Jesus, será muito bom. Uma outra coisa importante, quando Jesus disse para Maria, não é chegado a hora, se você quiser acreditar que Jesus ali estava mencionando a cruz, você pode acreditar. Você não vai errar, viu, Júnior? Não é chegada a hora. Tudo que Jesus fazia, estava olhando para a cruz, estava olhando para a ressurreição, estava olhando para a sua volta à terra, estava olhando para a ressurreição dos salvos. E agora, outra coisa importante que aquela mulher, Maria, fez. Ela foi a ele, quando ele disse, não é chegada a hora, ela não sabia o que ele ia fazer, mas ela deu um recado para as pessoas. Tudo que ele falar, vocês façam. Tudo que ele falar, vocês façam. E ali foi realizado o primeiro milagre de Jesus. Transformando água em vinho. Eu gostaria de fazer aqui agora uma reflexão com vocês. E para aqueles que estão em casa. No dia da ressurreição, quando a mulher samaritana foi chamada, e aquele povo que ela levou a Jesus, quantos abraços, quantos abraços. No dia da ressurreição, quando Tabita for ressuscitada, aqueles pobres, aquelas pessoas que conheceram o trabalho de Tabita, quantos abraços. Maria Madalena, aquela mulher sofredora, liberta por Jesus, no dia da ressurreição, quantos abraços. Maria Madalena vai receber, você que foi nos avisar que Jesus estava vivo, nós até não acreditamos. Mas obrigado, quantos abraços. Por que não dizer de Maria? Quando disse para as pessoas o que ele falava, vocês faça. E ele falou, e eles fizeram, e ali foi o primeiro milagre de Jesus. Eu gostaria de falar agora para todas as mulheres do mundo. Ser mulher é um privilégio. Ser mulher, segundo o coração de Deus, é ato divino. Agora eu quero que vocês e quem estão nos ouvindo, pense comigo agora. Daqui a pouco, Jesus virá. Daqui a pouco ele vai abrir as sepulturas. E aquela multidão de salvos vão sair da sepultura.
No meio dessa multidão de salvos, uma multidão de mulheres. Mulheres que cuidavam da casa, mulher que cuidava dos filhos, mulher que trabalhava fora, mulher que sofreram tantas decepções nesse mundo. Jesus vai dizer para elas: chega, agora chega, agora vocês vão para a eternidade. Muitas mulheres estão pensando que não estão trabalhando para Jesus, que não estão fazendo nada, mas vocês estão. Podemos fazer mais? Sim, mas vocês estão. E eu separei um trechinho do livro Eventos Finais, que fala sobre o privilégio das mães, das mulheres. Está na página 254 do Eventos Finais. E eu vou pedir para a Gislene ler, vocês prestem atenção. Vem aqui. Quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão suas coroas à vista do universo reunido, e indicando sua mãe dirão: ela me fez tudo quanto sou, mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados, quanto à minha salvação eterna. Os anjos de Deus imortalizam o nome das mães, cujos esforços ganharam os filhos para Jesus Cristo. Obrigado. Olha que dia glorioso, irmãos. Quando Jesus então abrir as sepulturas, e essas mães, essas mulheres ressuscitarem. Às vezes as que estão pensando que não estão fazendo nada para Deus, mas ser mulher é algo especial. Agora os filhos, os de casa, não estou falando os de fora, vão chegar para a mamãe, para as mães e dizer: olha, por causa de você eu estou aqui. As suas orações, tudo o que você fez, valeu. E eu estou aqui. Muito obrigado, mamãe. Então, mais uma vez, mulheres do mundo todo, e as que estão me ouvindo nesta manhã, Deus tem algo maravilhoso para vocês. Algo que nós não conseguimos compreender nem explicar. É um privilégio ser mulher. A mulher consegue fazer tudo o que precisa, mesmo que não é reconhecida fazendo tudo isso, mas ela faz tudo o que precisa. Mas Deus tem uma recompensa eterna para elas, para todos nós. Mas hoje estaremos falando às queridas mulheres. Agora nós vamos ouvir uma música no telão, e eu gostaria que você prestasse atenção na letra da música. Eu digo para vocês que Jesus está perto a vir. O sofrimento está perto a acabar. A vitória está chegando. O choro está para terminar. A morte está para ser banida. Mais um pouquinho. Espere mais um pouquinho. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Essa semana, alguém me mandou uma mensagem, não vou falar o nome. Uma vez você contou uma história, e eu não sei essa história direita. Dá para você vir aqui e gravar contar essa história para mim? Dá. Dali a pouco eu fui numa empresa, dessa pessoa.
A história que ele queria que eu contasse é o seguinte. Um jovem, assim como o Júnior, mais ou menos, né? Inteligente, começou a estudar a Bíblia, e começou a gostar, é claro. Mas ele achou na Bíblia algo que ele não entendia, entre outras, que é uma eternidade. Que eternidade? Chegava para um e perguntava, escuta, quantos anos é a eternidade? Ah, não sei. Chegava para o outro, quantos anos é a eternidade? Não sei. Aí alguém disse para ele, olha, tem um senhor idoso, lá em tal lugar. Aquele senhor responde todas as perguntas, ele é inteligente. Não é aqui em Cascavel. Aí eu vou lá. Chegando lá, ele fez a mesma pergunta, meu senhor, e eu li na Bíblia que Deus quer salvar as pessoas, e as pessoas vão viver com Deus para toda a eternidade. E eu queria saber quantos anos são uma eternidade. Pergunta difícil para o idoso, né? Eles estavam num lugar como algumas regiões de Santa Catarina, aquelas montanhas, né? Minas. Quando eu ia a Minas com carro, tinha alguns trechos que quando eu passava de carro, eu até se encolhia, com medo de uma pedrona daquela soltar e não sobra nada lá embaixo. Então o senhor idoso disse para ele, você está vendo aquela pedrona no pico da montanha? O jovem disse, sim. Aí o idoso disse para ele, pois é, um beija-flor vem e limpa o bico naquela pedra e vai embora. Daí um ano o beija-flor volta, limpa o bico naquela pedrona e vai embora. O beija-flor vai fazer esse trabalho de ano em ano. Quando o beija-flor gastar toda aquela pedra, passando o bico uma vez por ano, será o primeiro dia da eternidade. Aí vocês deduzem aí o que deveria gastar. Se era o bico do beija-flor ou uma pedrona. Mulheres, a eternidade vale tudo. O sofrimento da agora, o choro da agora, a tristeza da agora não se pode comparar com uma eternidade de glória. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor criou a mulher tão especial, capaz de fazer todas as coisas que vieram às suas mãos. Para fazer tantas coisas, elas sofrem muito, choram, tem muita tristeza, mas o Senhor está pedindo para todas as mulheres, espere mais um pouquinho, já eu vou buscar vocês. Chegará muito em breve esse dia glorioso, quando as sepulturas se abrirão, e os salvos ressuscitarão, e aquela multidão de mulheres, recebendo abraços, recebendo agora carinho daquelas pessoas que elas socorreram, que elas ajudaram, mesmo sem perceber. Dê a elas, querido Deus, saúde, dê a elas sabedoria, dê a elas paciência, para que elas possam esperar mais um pouquinho. E nós desejamos, querido Deus, e elas, esse dia glorioso da ressurreição, quando o fim do sofrimento chegará para sempre. Agora, ao voltarmos para os nossos lares, que o Senhor nos abençoe durante esse dia. Abençoe também as pessoas que estão nos seus lares, para que tenhamos um restante de sábado feliz na sua presença. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.